Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas à aula de hoje. Nesta aula nós vamos aprender como cultivar de forma correta os catacétons. Eu já fiz outros vídeos ensinando, mas hoje eu quero mostrar principalmente como que eles estão. Eu plantei alguns há um tempo atrás, fiz o replante, fiz o vídeo fazendo o replante e quero mostrar o resultado para vocês, né, desses catacétons que foram replantados para agora eles entrarem no período de ápice, né, da floração, tá? Então aqui eu tenho alguns exemplares, é claro que são muitos outros que eu tenho ali no cantinho, elas ficam no local mais iluminado do meu orquidário, recebem bastante luz e eu cuido com questão da rega, né, porque a rega nunca pode ser em excesso, mas agora é o período que eles devem receber maior quantidade de água, porque neste período eles estão armazenando o líquido, armazenando água e nutrientes para que depois de passar o período da floração eles possam entrar em dormência e ter, né, todo o líquido, ter todo o nutriente necessário para passar o período de dormência. Diferente de grande parte das orquídeas e assim como os dendróbions, por exemplo, essas orquídeas elas entram em um período de dormência, né? Geralmente o período do inverno, de outono, o inverno é o período que as folhas caem e aí a planta começa a entrar no período de descanso dela, de repouso, tá? Então nesse período muitas pessoas retiram ela do vaso e colocam em uma bacia, colocam em um local fresco, um local de baixa iluminação e deixam elas repousando. Depois que começa a emissão dos primeiros brotos, o pessoal faz o replante, né, igual eu fiz aqui, né, mostrando para vocês o resultado. Geralmente um pseudobulbo vai dar de 1 a 2 brotos, às vezes até mais, mas um pseudobulbo tende a dar uma nova muda, uma nova touceirinha, tá? Aqui eu tenho os exemplos para mostrar para vocês, alguns cultivados em vaso de plástico, aqui tenho cultivado no cachepô e os que estão na garrafa PET. Os que estão na garrafa PET, o que eu mais gostei foi desse modelo aqui, ó, onde eu coloco brita no fundo e o material à base de casca de pinos, carvão e um pouco de esfagno na parte de cima e vou replantando. Esse reservatório permite que as raízes entrem em contato com a umidade lá no fundo, então as raízes elas mesmas vão buscando a umidade e vão absorvendo a umidade de acordo com a sua necessidade. Aqui também é um reservatório, só que é um pouco diferente, tem uma garrafa PET acoplada dentro, mas eu não gostei tanto desse modelo, tá? Gostei mais desse direto aqui, onde que a gente coloca o substrato em contato com a água, tá? A gente dá para ver como que ela enraizou, ela está saindo com as raízes para fora, é normal dos catacétons, tá? Se vocês observarem que as raízes estão saindo para cima, não fiquem assustados, porque é uma característica de grande parte dos catacétons formarem uma touça, né, uma touceira de raízes mesmo em volta do catacéton. Isso para que eles busquem a umidade, é um mecanismo da planta mesmo, de adaptação da planta, tá? Lembrem que sempre nesse período, então vocês devem aguar um pouco mais, manter o substrato mais úmido, para que os pseudos bulbos eles vão engordando e vão tendo líquido suficiente para manter-se vivo no período, né, que eles vão entrar em dormência, senão o que vai acontecer? Né, ele vai acabar morrendo e pode até mesmo, né, não brotar na próxima estação, se ele ficar muito magrinho, tá? Esse é o caso desse aqui, ó. Ele ficou bem desnutrido, né, e quase que ele não brota, né? Ele não tem tanta força para gerar os novos pseudos bulbos, como é o caso desses aqui, ó. Esses três pseudos bulbos velhos garantiram a formação de um novo pseudobulbo aqui e veja como ele está saudável, bonito, né? A folhagem, gente, é maravilhosa, né? A folhagem dos catacétons é maravilhosa quando ele entra no auge, né, do desenvolvimento. Mas é importante lembrar que é uma planta caducifólia, né? Então ele vai perder as folhas e
provavelmente você vai às vezes levar, se não conhece muito bem, né, você pode até levar um susto ao que está acontecendo com a minha orquídea, mas isso é normal, né, acontecer com todos os gêneros, com todas as espécies de Catasetum, tá? Uma coisa importante, então, garantir uma grande luminosidade bem alta para o Catasetum. A umidade ela deve ser controlada de acordo com o período vegetativo, porque ele tem 3 períodos vegetativos, basicamente. Então, você deve molhar a orquídea mais no período de crescimento, quando ela está emitindo os novos pseudos bulbos e as novas folhas. E quando ela já entra em floração, passado o período de floração, você já vai diminuindo as regas, já vai espaçando um pouco mais as regas, porque aí a planta já vai entrando no período de dormência. Quando ela perdeu as folhas, significa que neste período ela já está entrando no período de dormência, então você deve cessar as regas ou regar de forma bem espaçada. É ideal você borrifar apenas uma água, né, sobre os pseudos bulbos, sobre as raízes que sobraram, né, deixando ela levemente hidratada, porque o baixo consumo de energia da planta, né, nesse período vai ser bem pequeno mesmo, tá? Com relação à adubação, né, você deve fazer a adubação de acordo com os estágios de desenvolvimento, fornecer mais nitrogênio no período de crescimento e mais fósforo no período de floração, tá? Então é uma coisa importante. Pode incrementar um 30, 10, 10 no período de desenvolvimento, depois um 10, 30, 10 no período de floração, que antecede um pouco o período de floração, ou você pode adubar, né, com o 20, 20, 20, que é o adubo padrão, né, 20 de nitrogênio, 20 de fósforo, 20 de potássio. Com relação a ventilação, é importante essas plantas receberem ventilação porque elas são muito atacadas por pragas, principalmente cochonilhas, então você deve garantir para ela uma boa ventilação, tá? Sempre garantindo uma boa ventilação para secagem rápida do substrato, principalmente se ele tiver esfagno, como é o meu caso aqui, plantei com um pouco de esfagno para ajudar na brotação e no crescimento da parte radicular, mas sempre tomando cuidado, porque o esfagno não é um substrato adequado para o cultivo, né, de Catasetum. O melhor substrato é a casca de pinos, o mix da casca de pinos com o carvão, a casca de macadâmia, são substratos interessantes para você cultivar Catasetums, tá? A espécie que eu tenho aqui é o Fimbriatum, é uma espécie bem interessante. O Catasetum é uma das poucas orquídeas que gera ou flor masculina ou flor feminina. Raramente ela gera as flores hermafroditas, como é o caso das demais orquídeas, tá? Então ela vai fornecer, no período de floração, pode ser flores femininas ou flores masculinas. Então, para a gente finalizar, eu quero deixar essa dica para vocês. Sempre garantam uma boa luminosidade para os Catasetums, uma boa ventilação e, de modo geral, um clima mais seco, que é a característica, né, do habitat onde a maioria dos Catasetums vegetam, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, principalmente das plantas. Se ficou alguma dúvida com relação ao cultivo, vocês podem entrar em contato que eu estarei respondendo. Não esquece de me seguir no Instagram, tá? @orquifanáticos, você vai encontrar o meu canal. Me segue lá que eu estarei sempre postando, né, fotos, vídeos sobre o cultivo de orquídeas, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!